Olá, eu hoje começo fazendo uma reflexão, trazendo essa vela aqui como um simbolismo. Imagina você, esse corpo e essa chama. Perceba que entre a chama, o brilho, existe a sombra e também existe uma auréola, um arco, o arco, né? Esse símbolo, essa energia. Aonde eu quero chegar? Toda vez que nós queremos resolver alguns problemas, nós queremos separar a luz e a sombra. E você pode perceber claramente aqui, para que exista esse processo de queima de combustão, a sombra está integrada na luz e assim somos nós. Toda vez que me deparo com uma situação que está difícil de resolver e eu tento separar a luz da sombra, eu não consigo achar clareza porque ambas estão interligadas, ambas estão conectadas. Então, quando eu trago esse olhar para dentro de mim, olhando para as minhas sombras, eu falo: quem sou eu? Aonde esse eu foi construído? Qual é a casa que esse eu habitou? Que fez a construção desse eu que está ferido? Que eu não quero olhar para ele, esse teu eu, ele foi construído num ego ferido, das suas experiências do passado, seja por questões de abuso, o qual eu passei, eu sei, eu falo com clareza. Quem passa por a questão do abuso, silencia as suas dores, entra no processo de ansiedade, até depressão, um complexo de inferior muito grande. Então, esse eu que você caminha para a vida, conforme eu trouxe a vela aqui, ele acaba não sendo claro objetivo, porque você acaba se escondendo nas suas dores emocionais. Esse fogo que queima aqui, que transmuta, é porque dentro de si, essa chama, esse seu eu que você quer manifestar para o mundo, ele está interligado luz e sombra. E aí eu fiz algumas anotações aqui justamente para trazer essa reflexão. Hoje é mais uma reflexão sobre isso. Quem é esse seu eu construído, o qual você se identifica? Faz essa provocação. Quem é esse eu e de onde está e de onde veio esse eu que você se identifica? Imagina o problema, a situação atual que você está passando nesse exato momento. Quem é esse seu eu que você se identifica? Qual foi a origem da construção dele? O que ainda te chama a atenção? Porque esse teu eu, ele acaba sendo como um dedo podre. Aonde quer que você vá, esse teu eu, ele sempre vai dar problema. Porque esse seu eu, ele está sendo como uma sombra. Ele precisa internalizar dentro de você, precisa fazer parte de você para que você traga essa resposta, para que essa energia que você consegue ver aqui, ó, claramente, essa auréola de energia, é como se fosse você se abrindo para o novo. Quando eu trago essa clareza desse meu eu, de onde ele foi construído e eu me identifico, eu começo a descobrir quem sou eu. E aí você fala assim: ah, mas não existe, para mim não existe mais solução. Será mesmo que não existe a solução? Ou você não quer olhar para a questão que está martelando na tua vida? Porque, na verdade, tem pessoas que, quando fala que eu não tenho mais jeito, a minha situação já passou dos limites, é se colocar desculpa, colocar numa situação de vítima, esperando que alguém venha socorrer. E lamento, enquanto você se manter nesse lugar, a única atenção que você vai ter é de alguém que vai simplesmente te acusar pelas costas que você é uma pessoa inútil, uma pessoa incapaz, ou de alguma pessoa que se vai colocar como salvador. Coitadinha, com dó e piedade. Dó e piedade
é o pior sentimento que um ser humano pode ter um pelo outro. Não aceite que as pessoas tenham dó de você. Saia desse lugar ao qual você se colocou. E aí, poucos estão interessados e interessadas a sair desse lugar. Porque sair desse lugar é você simplesmente chamar a sua responsabilidade para a sua luz, olhar que eu faço parte desse processo, eu construí essa situação, então eu sou o adulto suficiente para sair. Eu já te falo, sair desse lugar pelo qual você se colocou é desagradável. Vai doer. Vai doer porque você vai olhar para a sua luz, você vai olhar, aliás, vai olhar para a sua sombra, para que aquilo se manifeste em você de uma forma mais clara e bem objetiva. E aí eu te pergunto mais ainda: poucos estão interessados em encontrar essa fonte aonde deu origem a esses pensamentos. Você sabe qual foi a origem do que você sente hoje? Faz essa retrospectiva. E eu te digo muito mais. Esse eu que você construiu nessa casa ferida de sentimentos, hoje talvez é o que está te travando a caminhar para o futuro. Toda vez que você tenta fazer algum movimento, você vê aquela sensação de vou desagradar alguém, vou me distanciar de alguém, eu vou ser diferente de alguém. E quando eu penso isso, olho para a situação financeira, muitas vezes. Aquele dinheiro regrado, aquele dinheiro que chega e sai rapidamente. Sabe por quê? Porque o dinheiro em si, ele é uma energia de troca. O dinheiro, ele causa nas pessoas movimento, traz questão de escolhas, traz questão de expansão, liberdade territorial. Eu posso ir e vir a qualquer momento. Essa sensação de liberdade, muitas vezes a pessoa já vem questionando o dinheiro. Que dinheiro não para na minha mão. Realmente, se parar o dinheiro na sua mão, você vai ter empoderamento. Ter empoderamento, talvez você vá usar de forma que vai desagradar algumas pessoas. Talvez o seu ego vai ficar tão ferido que você vai se sentir superior a alguém. Como está essa situação na tua vida? Faz essa reflexão. E o teu eu é a causa de todos os problemas que você vem vivendo hoje. Pega esse detalhe. O teu eu ferido, machucado, essas tuas sombras que estão gritando dentro de você para você olhar, é a causa de todos os seus problemas. Eu afirmo isso e há solução, por incrível que pareça, há solução. E todas as soluções elas estão no teu inconsciente, no teu subconsciente. Quando eu olho para o meu subconsciente, é isso aqui. Trazer para dentro de mim. É isso que está me machucando. Esse meu eu construiu pelo ego. E a partir do momento que eu trago essa consciência, essa energia que se forma, esse campo energético, ele vai trazendo clareza. E a partir do momento que eu tenho clareza daquilo que eu estou vivendo, eu começo a caminhar para a vida com os meus pés, sabendo aonde eu piso e para onde eu vou. E se você constrói a sua casa dentro do seu eu machucado e você não olha, esse dedo podre, ele não vai sarar. Ele só vai sarar a partir do momento que você traz a responsabilidade. Todas as respostas que você procura estão dentro de você. Olhar para dentro. E toda mudança ela começa a partir do momento que eu faço reconhecimento de tudo que está acontecendo à minha volta. Eu vou te propor, eu espero também que você não acredite em tudo que eu falo, mas que você teste. Veja até que ponto isso trouxe clareza para você. Você não é obrigada a simplesmente ouvir e já ir colocando em prática. Não, silencia, vê se aquilo ressoou com o teu coração. E já te falo, se alguma coisa te chamou a atenção,
É porque algo precisa ser visto. É que esse seu eu ele foi construído em um alicerce que está abalado e que você precisa tomar conhecimento por onde você vai fazer as suas mudanças. Quais são os questionamentos que você vai começar a fazer para você? Quem é esse seu eu? Qual é a identidade que ele traz nesse exato momento para a situação atual? Quem é ele? Por exemplo, eu tenho medo de desagradar alguém. Aonde você foi construir esse eu? Quem falou lá atrás faz uma retrospectiva. Aonde surgiu essa identidade desse teu eu? Construída pelo teu ego. Porque a partir do momento que eu tenho medo, eu gero essa insegurança dentro de mim, eu tenho essa sensação de complexo de abandono. E o complexo de abandono é uma falta de identidade própria. Eu falo porque eu vivi isso na minha pele a partir do momento que eu tinha aquele complexo muito grande por situações de abuso que eu vivi no passado. E quando eu falo isso aqui claramente para vocês, eu me tornei uma pessoa introspectiva. Eu tinha dificuldade de me expressar para o mundo. Estar fazendo isso aqui com vocês hoje? Não, que é isso, imagina. E é isso. Porque, mas também por trás de um abusado existe também um abusador. Pode prestar atenção nisso. Talvez você, por ter sofrido hoje, você construiu seu e se tornou-se uma pessoa muito abusiva com os outros. Uma pessoa carente afetivamente. Uma pessoa que talvez acaba se tornando uma mala para os outros. Um peso difícil de carregar. Traz essa consciência. Mas, Arnaldo, você não tem vergonha de falar. Não tenho vergonha. Porque sabe por quê? Eu já internalizei a sombra da luz. Isso já faz parte de mim, está bem resolvido dentro de mim. Então, eu era um estranho para mim quando eu escondia muito isso de mim mesmo. Hoje eu não preciso esconder mais. Está internalizado dentro de mim. Então, simplesmente, eu olho e falo, eu sinto muito por tudo que aconteceu e eu não tinha condições de lidar com a situação. E tudo isso me levou para onde? Para uma depressão. É isso mesmo. Então, essa depressão, simplesmente eu tinha a sensação de que eu não presto, eu não sirvo para nada nesse mundo. Eu sou inútil. Olha a minha situação, porque eu condicionei a construção desse meu eu ferido em uma casa de alicerce podre, quebrado. Hoje em dia eu olho para a situação e agradeço, porque hoje eu me tornei quem eu sou, graças a esse reconhecimento que eu tive. Eu tive a ajuda de pessoas no meio do processo, tive. Foi fácil? Não foi fácil. Tive que fazer constelações? Tive. Trazer a situação? Sim. Fiz sessões de terapia? Sim. Ainda faço de vez em quando para essa questão, não, mas para outras. Porque nós não estamos 100% livres de passar por determinadas situações. Tudo são construção do processo. Então, traga essa construção para você, faça essa busca. Está doendo o dedo? Vamos resolver isso. Vamos trazer clareza, ó. Vamos internalizar, fazer com que essa luz ela resplandeça, essa aura que brilha ao teu redor, ela se expanda. E ela vai se expandir justamente o quê? Com as tuas verdades. E eu pergunto aqui, quem é você sem você dizer o que você faz? Você teria condições de realmente falar quem é você nessas condições? Porque se você fala simplesmente, meu nome é João, não, esse não é você. Tem coisas que são muito mais importantes aí. Então passa a investigar mais esse seu eu e traga essas questões. Quais são as características desse seu eu? É um eu passivo? É um eu cheio de medo? É um eu cheio de insegurança? É um eu dependente? É um eu vazio? É um eu isolado? É um eu solitário? Traga essas questões para você. O que define esse seu eu? Esses questionamentos, vai escrevendo. Eu gosto muito da questão de você fazer a terapia pela escrita. Pega essas questões, pausa o vídeo, volta e escreve. Traz clareza.
O que aconteceu com esse seu eu? Qual foi a origem de toda essa causa que vem te provocando essa situação? Essas questões, ela vai te dar um norte, vai clarear os teus pensamentos. Se você olhasse para você, sem você, o que aconteceria com o mundo? Se hoje você deixasse seu problema de lado, quem era você sem esse problema? Como seria você para o mundo? Faz, vai notando. Não existe palavra certa. Simplesmente tem situações que eu preciso entender o que está acontecendo para que eu comece a fazer movimentos para a minha vida. Eu já vou te falando assim, eu quero que você entenda uma coisa. Eu e você, nós somos a raiz de todos os problemas. Nós somos a raiz de todas as experiências que nós vivemos, porque não é o que aconteceu comigo e com você que vai transformar a vida, mas é o que nós vivemos com aquela situação que nos foi trazida, nos foi apresentada. Olha para tudo isso. Outra coisa, não se pode existir nada sem a experiência que você criou com relação àquela situação. Quando eu trago isso com muita clareza, com muita responsabilidade, e aqui eu já chamo a atenção o seguinte: adulto tem responsabilidade. A criança ela tem imaturidade. Porque tem muitos adultos que hoje em dia eles se colocam diante da situação, não querem enxergar para aquela realidade e simplesmente ficam esperando as coisas acontecerem. E não é assim que se resolve. Não foi fácil para mim tomar essa postura, tomar essa decisão, arcar com as consequências que eu tive que arcar e hoje sei quem eu sou. Falar para vocês o que eu estou falando aqui, eu acho que na época atrás era muito impossível, porque dentro de mim, esse eu construído dolorido, eu não dava voz a ele porque toda a minha situação de liberdade, de avanços, de conquistas, eu sempre estava condicionando a essa situação. Então, quando as pessoas falam assim, olha para a situação que dói menos, essa é a mais pura verdade. Mas olhar é esse olhar de reconhecimento, conforme eu já falei aqui. Traz clareza para a tua situação. Aí você fala assim: ah, mas Arnaldo, eu não consigo resolver isso aqui. Isso aqui está muito difícil para mim. Hoje existem várias situações que você pode usar e usufruir. Tem informações na internet, inclusive aqui o que eu estou te trazendo. Se você pegar um caderno, fazer como um diário, pegar essas questões que eu trouxe aqui e você testar, escreve, testa. Igual eu falei, você não precisa acreditar em tudo que eu estou te falando. Testa. Se não faz sentido para você, simplesmente você descarta. Eu também já fui uma pessoa que é, descrente de várias situações. É, a pessoa falava uma coisa, assim, tá bom, tá. Até o dia que eu falei, não, ou você deixa desse seu julgamento, desculpa, ou você deixa desse seu julgamento bobo de descartar, testar, ou você simplesmente não vai transformar nada na sua vida. Foi isso que eu fiz, fazer a busca para dentro. E é quando se fala assim, ah, mas eu não consigo, para você é assim. Então, para mim foi assim. Todo mundo consegue, a partir do momento que você olha para si mesmo, mas olhar com responsabilidade. Então, se você acha que você não consegue, conforme eu estava falando, escreve, pega um caderno. Eu gosto muito de usar a questão da a terapia pela escrita, porque quando eu tenho vergonha de falar para os outros, até hoje eu escrevo. Eu tenho um caderninho, tenho agenda, sempre eu estou escrevendo alguma coisa, naquilo me chama a atenção, porque quando eu escrevo, eu trago esses pensamentos que estão borbulhando na minha mente e eu faço esse processo, integrar a sombra à luz. É isso.
E a partir do momento que eu entrego essa sombra à luz, eu vejo esse campo de energia sendo claro para mim. Eu vejo esse campo de energia se abrindo de forma tão leve. E quando eu termino, eu tenho certeza daquilo que eu fiz. Porque você fala assim, ah, mas a minha mente ela é muito forte. Mas quem diz isso? Que a sua mente é muito forte, que você não consegue dar conta. Quem diz isso? É você, seu eu, sua essência? Ou é esse eu construído numa casa ferida, machucada? Traz essas informações. Porque quem diz isso é a própria mente fortalecendo as suas crenças interiores, rechaçada de ilusões da sua própria crença. Traz essas clarezas para você. E você vai enxergar que simplesmente as coisas vão clarificando. E quando teus pensamentos vierem muito borbulhantes, falando que você não consegue, simplesmente dá um comando. Você tem esse poder de voz. Mente, cala a boca, fica quieta, silencia, cala a matraca. Eu estou no comando agora. Faz isso, testa. Só faz isso. Mente, cala a boca, cala a matraca. Você não sabe quem eu sou. Porque a mente, ela está falando, aliás, os seus pensamentos, ela está falando na tua mente, desse teu eu machucado, teu ferido. E muitas vezes ele não sabe do teu potencial interno, do que você é capaz. Então, silenciar essa mente é um primeiro passo para que você consiga fazer esses movimentos que você tanto precisa. Outras coisas, todas as emoções e pensamentos, elas não deveriam ser inquilinos da nossa mente. Vou dar um exemplo. Às vezes você pega uma determinada situação que você fica dias, horas, martelando aquilo, ah, por que fulano falou isso? Por que fulano disse aquilo? O fulano simplesmente talvez mostrou alguma coisa que você não queria enxergar. Porque na vida, alguém vai aparecer na sua vida como uma sombra para que você integre a luz. Para que esse campo, porque aqui é um campo, a gente vai vivenciar isso sempre. Para que isso se expanda, eu preciso integrar a mim mesmo primeiro. Então, quando essas pessoas aparecem falando isso, você guarda, empurra a situação com a barriga, e aí, ao invés de um problema ele ser passageiro, você torna ele um hóspede da sua própria mente. Ao invés desse pensamento ser um turista, resolver e deixar passar. Só que aqui, quando eu falo desse problema, você precisa prestar atenção no seguinte: foi eu que construí o meu problema ou simplesmente eu peguei uma situação do outro e internalizei dentro de mim como verdade? E aí? Olha para a situação dessa forma. Porque quando eu olho com essa clareza de pensamento, eu vou ver que tem muitas coisas que eu estou na minha mente, os pensamentos, eles se tornam em situações, eles se tornaram o quê? Inquilinos. Então tá na hora de você pegar e mandar esses inquilinos embora. Tá na hora de você dispensar. Seu contrato de aluguel venceu. A partir de hoje, determine prazo. A partir de hoje, você não faz mais morada nessa minha casa. A partir de hoje, eu estou liberto para fazer as minhas escolhas. O inquilino tem que ir embora. Já deu prazo. Tem contrato. Todo inquilino, só olha na vida real. Se você faz locação de uma casa, ali tem cláusulas que devem ser seguidas tanto pelo contratante como quanto pelo locador. Então, determine prazo. Tem situações aí que já passou, ó, já foi embora. Acorda. É hora de dispensar o inquilino. Ele deve ser um turista, resolveu, não empurra mais com a barriga.
Quando eu trago essa questão do meu mundo interior, o meu mundo muda quando eu mudo os meus pensamentos internos. Quando eu integro essa luz e sombra no meu processo. E esse autoconhecimento, ele começa por 6 passos. E um deles eu vou falar aqui. Primeiro, mudar o meu conhecimento muda tudo que está ao meu redor. Mudar a minha forma de ver a situação muda o que está tudo ao meu redor. Mas as mudanças, elas começam de dentro para fora. Não queira mudar o externo pensando que você vai estar mudando a si mesmo. Não vai. É dentro de você que você vai fazer esses movimentos para depois caminhar para a vida. Segundo, muda o que de, muda o que faço, mudar o que faço na minha vida. Às vezes eu tomei nota aqui dos passo a passo para não esquecer. Então, mudar o que eu faço. Porque muitas vezes as pessoas faço o que eu. Como é que diz o ditado? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, a sua postura interna, ela tem que caminhar junto com os seus pés. Porque não adianta você ter uma mentalidade e as suas atitudes ser outra totalmente diferente. E os meus pensamentos mudando o meu comportamento. Eu mudo os meus pensamentos mudam as minhas emoções mudam os meus sentimentos. E aí começam a aparecer os meus resultados. Outra coisa, mudar a alimentação. Tem pessoas muitas vezes que elas têm aquela sensação de muita dor de cabeça e enxaqueca. E aqui eu já te adianto, você é uma pessoa que consome muito leite, a caseína do leite, as pessoas que são sensíveis a leite, elas têm muito esse problema de ter dor de cabeça e enxaqueca. Testa ficar sem tomar leite por alguns dias. Você vai perceber que a sua dor de cabeça ela vai diminuir gradativamente. Você vai tirar a caseína, porque não é o leite em si, é a química, é a caseína que está no leite que vai causar essas dores de cabeça e enxaqueca. Eu tirei, hoje em dia eu tenho um problema de enxaqueca crônico que saía, quando me atacava, eu não conseguia, principalmente para sair para pedalar, eu não conseguia, principalmente quando batia friagem em mim. Cortei o leite, tchau, dor de cabeça. Raramente eu sinto, e às vezes, quando eu sinto, já associo o que está acontecendo. Quando eu vou ver, como eu não deixei ele consumir o leite, mas eu consumi algum derivado, entendeu? Então, quando você tem essa sensibilidade, aí já que ela acaba se tornando presente. Hoje em dia, raramente eu tenho, mas a minha chegava às vezes até sangrar. A outra coisa, mudar o meu comportamento, conforme eu já falei, é uma das bases principais. Meus pensamentos, porque o teu comportamento, ele fala quem você é. Porque muitas vezes você diz uma coisa, mas seu comportamento fala outra totalmente diferente. Eu sempre falo aqui, o corpo fala quando a tua boca cala. Os teus movimentos, eles falam muito mais, os pequenos gestos, do que próprias mil palavras. Principalmente nesse mundo da leitura corporal, cada gesto que você faz, ele traz uma informação interna que você não verbaliza, mas o corpo diz tudo aquilo ali. Então é quando eu falo nesse processo, luz e sombra precisam estar integradas. Porque uma separada da outra não vai rolar. Você querer se manifestar de uma forma que não condiz com você, é quando eu falo na questão da janela de Johari, aonde existe o eu e existem as 4 janelas. E aí eu questiono muito. Você, às vezes, é eu transparente, você se mostra para o mundo de uma forma, mas muitas vezes a forma que você se manifesta, esse eu transparente, essa luz, ela não traz a essência da sombra. Você se mostra de uma forma para não acessar a sua sombra. Então, esse eu, ele não é um eu tão transparente. Existem segredos que você ainda guarda, que você não conta para o mundo? Então, o seu eu transparente está pela metade.
Tem aquele eu oculto. Aquele eu oculto, simplesmente, eu sei algo sobre mim, e eu trago a questão da sombra, que se por um acaso eu contar para alguém, aquilo vai desmoronar. Então eu prefiro falar que guardar aquilo comigo, é como um segredo. Então esse eu oculto, ele acaba não se mostrando da forma que deveria para o mundo. E também existe o eu que muitas vezes nem eu mesmo conheço, é o eu desconhecido. Nem o mundo, nem as pessoas que estão comigo, elas conseguem descobrir, porque é a essência. O caminho vai se revelando à medida que você caminha, tá? E o quinto passo é você trabalhar as suas emoções, o seu lado emocional. No fato de eu estar trazendo esse conhecimento aqui para vocês, vejo justamente falando disso. Quando, a partir do momento que eu me resolvo emocionalmente, eu curo as minhas emoções, eu olho para esse eu dolorido e ferido, construído lá do passado, eu trago essa realidade para a minha vida atual, hoje. E ele é o caminho pelo qual vai me levar para a vida. É onde eu resolvo as questões de inquilinos que estavam guardados na minha mente, que eu trago esse empoderamento, trabalhando as minhas emoções, os meus sentimentos internos, trazendo a fusão de luz e sombra, eu me sinto livre para caminhar para a vida. É assim que funciona. E por último, o sexto é você viver a experiência com o que você aprendeu. Porque toda situação ela tem um aprendizado. Toda situação ela traz uma lição. E eu te pergunto, qual é a lição que toda a situação está te trazendo nesse exato momento? Porque ainda para você está difícil de soltar, que você ainda mantém como inquilino dentro de você. Até quando? O problema só existe porque você existe. Tirando o problema, não existe ninguém. Aliás, tirando você do problema, não existe problema. Faz essa reflexão. Talvez a pior dificuldade que você tem hoje é de desapegar desses seus inquilinos. E se você não desapega desses seus inquilinos, até quando você vai querer viver na escuridão? Até quando você vai fingir ser um eu que você não é para o mundo, para se manter aceito, quisto, às vezes trazendo em si algumas dores de rejeição, porque são situações que você traz lá do passado e hoje os seus pensamentos, você acaba se achando esquisito para você mesmo, você acha que as suas ideias não são boas para ninguém, talvez trazendo também essa sensação de que eu preciso da aprovação do outro, eu preciso sempre estar, ter alguém por perto, porque eu me sinto sozinho, é um lobo solitário, essa sensação de abandono. Olha para esses teus inquilinos. Talvez você ache que a vida toda, você se coloca como uma peça de jogo pelas pessoas, sempre manipulada, sempre como massa de manobra, as pessoas fazendo bem o que querem com você. Onde estão esses seus inquilinos? Ou talvez você simplesmente, quando tenta caminhar para o mundo, parece que as pessoas te chamam de volta, não te dão a liberdade de você avançar e caminhar. Onde estão esses teus inquilinos? Porque ainda você os mantém como hóspede da sua casa interior, das suas emoções. Ou talvez você vai para a vida e acha que tudo é humilhação. Se você abre a boca para falar, você vai ser ridicularizada, você vai ser rechaçada. Você está sempre na tentativa de priorizar os outros e não prioriza você. É sempre em função dos outros, nunca em função de você. Sempre você se dedica mais, trabalha, parece um burro de carga e o dinheiro não chega nas condições que você quer. É sempre tudo limitado. Você sempre busca estar agradando os outros, desagradando você mesmo. Aonde está esse teu inquilino? Por que você hospeda esse inquilino? Em que situações esses inquilinos estão aparecendo na tua vida? Ou será porque você ainda se sente
traída, trocada, injustiçada por alguma situação, trocada pelo álcool, talvez traída por os pensamentos que as outras pessoas falam e não cumprem aquilo que elas dizem com você, talvez você não posicione internamente. Porque a partir do momento que eu uso a tríade da comunicação, imagem, expressão e comportamento, eu sei quem eu sou. Eu não preciso mais desses hóspedes dentro de mim me controlando o tempo todo. Porque cada hóspede tem um seu recurso. O hóspede da rejeição tem o recurso da criação, é uma pessoa muito criativa. O hóspede da comunicação do abandono tem o poder da comunicação. Exemplo, o Jô Soares. Já o hóspede da manipulação, ele tem também o poder de quê? De liderar. Já o hóspede da humilhação, o contrário dele, ele tem esse dom de planejar, ser um cara organizado. Já o hóspede da traição, da troca, da injustiça, ele é aquele cara que está sempre competindo, está sempre inovando, gosta de ser destaque, tem aquela postura de elegância. E são esses os recursos. E quando eu não sei lidar com essa luz e sombra, os hóspedes que faz parte da minha vida, eu me sinto perdido para mim mesmo. E aqui eu reforço novamente quem é você dentro de toda essa situação. Se tirasse os problemas, se tirasse você do problema, quem ficaria na situação? Quem é você sem dizer o que, aliás, reformulando, me diga quem é você sem dizer o que você faz. Fica essa reflexão. Prazer, meu nome é Arnaldo Mota, esse é o canal Terapia Levemente, aonde o meu objetivo é trazer conhecimento, clareza e possibilidade para que você procure ter uma saúde mental, emocional, equilíbrio. Conhecimento transforma a vida. Eu não sou detentor de todo o conhecimento, tudo já está aí. Mas eu sou responsável pela forma que eu trago esse conhecimento até vocês. Tudo que eu falei aqui já estava em algum lugar, simplesmente eu tive acesso e hoje eu resolvi, através dessa reflexão, chamando a atenção para vocês aonde está hospedado as tuas dores. Quem são os teus hóspedes? E se você se identificou com alguma situação aqui e uma forma de que você contribuir, simplesmente eu gostaria que você comentasse, marcasse alguém, indicasse alguma pessoa e se a situação está muito difícil para você resolver, procure ajuda. Essa informação mesmo que eu trouxe para vocês é de grande valor. Salve esse vídeo, repassa para alguém para que também ela possa ter conhecimento. Assim a plataforma vai entender que você teve acesso à informação que despertou em você, virou uma chave na sua mente, que você começou a enxergar que tinha hóspedes que já não precisam fazer mais parte de você. E que hoje chegou o grande dia de você deixá-los ir embora e seguir a sua vida tranquila e em paz. Muito obrigado por você ter ficado até esse presente momento e te espero em alguma outra oportunidade. Até breve. E se não é inscrito, se inscreva. Meu muito obrigado.